Então, meus amigos, continuando então para a segunda etapa da nossa conversa do Novembro Azul com o Zé Vicente, estamos aqui para aprofundar mais o assunto extremamente interessante que nós começamos. A gente conseguir... Mas vamos retomar o assunto que nós... O nosso Novembro Azul aqui, que é o Novembro Azul. É sobre a próstata, né? Vamos falar um pouco sobre a próstata, né? Falar sobre, né, a alusão aí ao mês de prevenção do câncer de próstata, né? Então, para falar da próstata, inicialmente falando um pouco da embriologia, né? Como que ela se forma, né? Então, o corpo físico, no processo de embriogênese, de materialização do perispírito no corpo físico, né, o organismo se desenvolve a partir de 3 folhetos germinativos a partir da fecundação do óvulo com o espermatozoide, né? Chama o endoderma, o mesoderma, o ectoderma, né? Desses 3 folhetos vão formar toda a complexidade do organismo físico, né? Num quimismo complexo, né? É uma loucura. A nossa embriologia é uma maravilha. São trilhões e trilhões de células se dividindo, se organizando, se estruturando em órgãos... de um molde. Que é o perispírito. O perispírito, ele é o grande molde transparente, oco, em que as células vão encontrando seus espaços e respondendo a ele, tá? Não é o DNA que vai fazer a mobilização e a organização delas. É o perispírito, que é o campo morfogenético, que é o campo de formação espiritual, que é a cola, é a planta de uma casa onde as células vão seguir. Vai obedecer à regra da matriz. Obedecer à regra da matriz. Então, especificamente, né, a próstata se origina de brotos epiteliais que crescem a partir das paredes do seio, chamado do seio urogenital, que é um canal comum entre uretra e vagina. Então, o desenvolvimento fetal, né, o masculino e o feminino vão se diferenciando à medida que vai evoluindo o processo, né, do feto em formar o corpo complexo, né? Então, embriologicamente, existe uma correlação anatômica entre as futuras diferenciações entre o que será masculino e o que será feminino. Nesse desenvolvimento, pode haver predisposição ao surgimento de fragilidades predisponentes à materialização física de uma doença latente no perispírito. Podemos trazer, né, Zé? Então, justamente. Então, alguma coisa que forma mal no físico não é à toa, né? Na verdade, ele veio com molde. Veio com molde doente que vai ficar aqui na Terra e vai deixar o espírito livre dessas malformações futuras. E não esqueçamos, a gente já tem a literatura do André Luiz extensa a mostrar que essas modificações dos moldes, na grande maioria, são pedidas por nós mesmos, para nós passarmos por as experiências que vão expurgar esse acúmulo magnético doente e vai permitir que o nosso comportamento diferente causado pela doença corrija o padrão mental e o padrão emocional que criou este problema. Assim, conforme os relatos da literatura, né, o espírito na erraticidade, ele aprende, ele vive, ele tem uma atividade intensa, mas chega uma hora que essas imperfeições latentes, ele tem a necessidade de vir, sabendo tudo que ele vai enfrentar. E é o remédio que ele tem para sair da existência física mais leve do que ele entrou. Tem uma coisa que eu aprendi, que tem uma palavra nova que nós podemos colocar para a gente não precisar ter medo dos nossos problemas. O espírito e a nossa alma é antifrágil, Zé. Quanto mais dificuldade, mais problema que a gente enfrenta, mais lutas que a gente tem coragem, mais fortes, mais rápido é a nossa evolução. Portanto, não tenhamos medo dos problemas e fujamos das nossas doenças, mas saibamos enfrentar
utilizando todas as ferramentas que temos aqui, a ferramenta da medicina, a ferramenta das terapêuticas espirituais, as ferramentas das terapêuticas ligadas a duplo etérico. Existe uma gama de terapias que a gente pode ter coragem de olhar para as nossas sombras, para as nossas doenças, e com isso nos fortifica. E uma coisa muito interessante que é o ponto frágil do nosso perispírito, quando a gente sabe trabalhar bem, ele vira nosso ponto forte, ele vira nosso ponto de força, e nós vamos nos tornar líderes de cura dessa área. Bom, vamos falar da próstata, né? A próstata, então, é uma glândula, né, do sistema reprodutor masculino. A função principal da próstata é produzir um líquido chamado líquido seminal. Esse líquido seminal nutre e protege espermatozoides. Ele é um fluido leitoso fundamental para a viabilidade e mobilidade dos espermatozoides. Compõe a maior parte do sêmen. Está diretamente ligado à fertilidade masculina, pois ele mistura, né, o fluido com os espermatozoides. E durante a ejaculação ocorre uma contração da próstata que expulsa coordenadamente esse composto seminal. Além dessa função, ele, por estar situado, né, logo abaixo da bexiga, com uma aparência de uma castanha, ele envolve a uretra e é essencial para transportar a urina da bexiga para o pênis e, simultaneamente, bloqueia a passagem da urina para a passagem do sêmen durante a ejaculação. Ele controla todo o controle urinário, o controle do sêmen, toda essa troca para evitar escapes, né, de urina. Exatamente. Evitar escapes de sêmen também durante a urina, né? E os sintomas, né? A próstata não é só o câncer de próstata, mas o câncer de próstata, né, é um tumor maligno, é mais frequente no sexo masculino no Brasil, né, segundo o INCA, o Instituto Nacional do Câncer. No passado, muitos desses casos eram diagnosticados tardiamente, os pacientes morriam muito cedo. O câncer, numa explicação física, né, acadêmica, surge quando células começam a crescer sem controle e assumem forma de um tumor, um aglomerado de células incompletas, mal desenvolvidas. Esse tipo de câncer pode comportar-se de maneiras diferentes a responderem a distintos tratamentos. Com o envelhecimento, a próstata está mais sujeita à condição de aumentar o tamanho, né? Mas é uma doença benigna, chamada hiperplasia benigna, muito mais prevalente do que o câncer da próstata. E o câncer é a segunda causa de morte em muitos países. O câncer de próstata é o nosso grande... É o câncer que vai provavelmente estar presente no homem se ele viver o tempo suficiente, né, para poder viver. Mais cedo ou mais tarde, ao longo da vida, nós teremos que enfrentar. E como etiologia, como causa, né, desses cânceres, pode ser genético. Quando a gente fala genético, sendo espíritas, a gente imagina nessas materializações de desarmonias no campo energético do perispírito. Alimentação, fatores raciais, né? Lembrando que só adoecem aqueles que podem, aqueles que têm essa desarmonia etéreofísica, essa predisposição, essa fragilidade, essa necessidade de deixar no físico essas imperfeições que acabaram sendo adquiridas, né? Os sintomas da próstata, né, os sintomas de que algo vai mal na próstata, incluem algumas alterações do padrão urinário. Jato fraco, interrupção do fluxo, dificuldade para começar a urinar, aumento da frequência urinária, especialmente à noite, sensação de esvaziamento incompleto da bexiga, incontinência urinária, além de desconforto como dor pélvica, dor nas costas, dor quando
na micção ou na ejaculação. Outros assim, sintomas ainda podem ser relacionados com doença da próstata, câncer de próstata até, que é a presença de sangue na urina ou no sêmen. E em alguns casos também a infecção da próstata. A prostatite também tem uma prevalência importante, mas normalmente tem sintomas tóxicos, febris, tem calafrio, tem mal-estar. Uma coisa que é interessante a gente falar para o público leigo, né, Zé, é que esses sintomas, por não serem tão específicos, eles só podem ser trabalhados com o médico, né? Então, procurar um especialista, um urologista, fazer exames adequados para poder separar essas sensações e até muitas vezes não sentir nada, né? Como o Zé falou, às vezes quando é descoberto, quando o sintoma está presente, o câncer já está espalhado muitas vezes para a região do períneo, que é ao redor, e para os ossos, tá? Então é muito interessante fazer a prevenção, ir periodicamente no seu médico e fazer o exame de próstata, o exame sanguíneo, né, que é o PSA, né? O diagnóstico, então, do câncer de próstata é feito a partir de exames básicos, como o toque retal, né, que avalia o volume, a textura, a presença de nódulos suspeitos, e o exame laboratorial, né, um marcador específico que abre suspeita, mas não conclui, o PSA, um antígeno prostático específico. O antígeno prostático específico. Os temores mais frequentes em pacientes com diagnóstico de câncer de próstata se relacionam com a disseminação da doença em outras partes, as metástases, ou com a mudança na sensibilidade sexual. Os assuntos relacionados com a sexualidade preocupam muitos pacientes que sofrem de câncer de próstata. Muitos acabam fugindo de tratamentos ou evitando certos tratamentos que poderiam ajudar eles na cura pelo medo de ter a disfunção sexual, né, Zé? E que faz parte do processo educativo do espírito. Não é à toa que ele passará por isso. Por isso nós vamos falar depois sobre a posição do paciente com isso, né? Mas qual é o tratamento, né, que a gente vai falar? Frente à prostatite, normalmente infecções, medicações, raramente alguma abordagem cirúrgica. Quanto à hiperplasia prostática benigna, a mudança de estilo de vida. Em casos leves, reduzir consumo de cafeína e álcool, perder peso, praticar exercícios regulares. Além disso, o uso de medicamentos específicos que podem promover alívio temporário ou ainda reduzir o tamanho da próstata. Precisa de acompanhamento. Em casos mais graves, né, que demorou no tratamento, tem a indicação de cirurgia. E para o câncer de próstata, propriamente dito, a cirurgia, né, para a remoção da próstata, né, a chamada prostatectomia, ou ainda tratamento radioterápico, né, raios que vão tentar destruir, diminuir, fazer uma citorredução das células cancerígenas. Terapia hormonal, conforme for o caso da celularidade, do tipo de câncer, são medicamentos que bloqueiam a produção desses hormônios masculinos. E a quimioterapia é utilizada, né, frequentemente nos casos de doença mais avançada, associada sempre à terapia hormonal. E a vigilância, né, reduzindo, tendo critérios de remissão da doença, controle, fazer acompanhamento. Mas nunca esquecer que a doença ela tem um caráter educativo. Ou seja, tem uma coisa muito interessante, porque eu também estudei psicossomático. Toda doença tem um sentido. Ela tem uma razão de ser. E esta razão de ser é o processo educativo que o Zé Vicente está falando, que é o seguinte: ela vem mostrar algo para nós e não vem para punir, vem para mostrar, olha, esse comportamento, esta situação precisa ser trabalhada. E normalmente, principalmente, é espiritual,
emocional e mental. Por isso que não dá para a gente dissociar o tratamento de uma doença como essa, que é o câncer de próstata, da espiritualidade, né, Zé? Sem dúvida nenhuma. Então eu tive a liberdade de colocar aqui uma conduta, né, do paciente na recuperação de uma doença, qualquer que seja, inclusive do câncer de próstata, né? Então, assim, cabe o esclarecimento que doença não é um castigo divino, mas é uma consequência natural de desequilíbrios morais e comportamentais que praticamos em encarnações passadas ou até mesmo na atual. Esses desequilíbrios são listados como crueldade, perfídia, maledicências ou maldades específicas. Talvez o termo seja um pouco pesado falar isso, mas também podemos dizer em infantilidade espiritual. Ainda no progresso, a gente está numa escala evolutiva ainda mais baixa. Dentro, né, desse conceito, né, de infantilidade espiritual, para não ser agressivo, né, não tecer críticas, eu deixei assim, como dois extremos, né? Nós temos a figura do diabo mitológico, né, que representa o pior de nós como seres humanos. E a figura do anjo, né, que é o melhor de nós como seres humanos e meta a ser alcançada. Então, do diabo mitológico ao anjo, a gente está nessa escala evolutiva. Então, eu queria dizer que cada mazela praticada guarda anexo direto com uma entidade clínica patológica listada no rol das doenças estudadas na medicina. Cabendo a nós, seres eternos em evolução, atualmente presos nos mundos físicos expiatórios, mudar os padrões de comportamento que geram consequências para o espírito e, consequentemente, para o corpo físico. Que isso é uma coisa interessante, que o André Luiz fala, né, que a maioria, se não todas as doenças orgânicas, elas têm uma contrapartida de uma origem espiritual. Traz conosco ou um padrão de pensamento, ou um padrão de sentimento, ou um comportamento que foi adquirido, ou uma situação que foi deliberada para poder trabalhar aqui. Ou seja, a doença ela precisa ser levada em consideração como uma ponta do iceberg de uma problemática espiritual que você precisa olhar. Ela é aqui, ó, e toda a parte espiritual, toda a nossa origem do comportamento, ela está escondida. Por isso que a doença ela é uma coisa positiva, porque ela aparece nos momentos críticos em que a gente vai ter que fazer uma mudança de direção. E assim, e uma reflexão, né? Uma reflexão, pensando na preservação. Em câncer de próstata, né? Em doenças da pelve, algumas reflexões. O que a gente poderia fazer que talvez, né? Cause desarmonia nesse vínculo energético corpo físico, corpo astral, né? Então, talvez alguns atos fragilizem essa conexão físico-astral e ferem o segmento pélvico. É só uma reflexão, né? Por isso, a necessidade de uma mudança no nosso padrão mental. Pensar um pouco, né? Abuso das faculdades sexuais. O uso desregrado da sexualidade sem afeto ou compromisso. Apenas para prazer imediato, né? Um ato de promiscuidade. Ou o oposto, né? Uma repressão excessiva e não saudável da energia sexual. Que também podem extremos, gerar, né? Um desequilíbrio nessa região. Que o Zé falou que o nosso organismo ele funciona como um equilíbrio. Qualquer faculdade que a gente ou retira ou abusa, cria uma alteração perispiritual na gente. E o nosso perispírito que está nesse sofrimento vai imprimindo no duplo etérico ou a carência ou o excesso de uma determinada energia. Exatamente. Então temos que pensar, ponderar nossa vida, né? Participar de grupos de discussão, de levantar causas, né? Problemas, por exemplo, de identidade
e relacionamento masculino. Questões não resolvidas sobre o papel masculino, machismo, dificuldade em expressar vulnerabilidades emocionais, né, que poderia chamar de anorexia emocional, também pode levar a somatizações na área da próstata. Sentimentos de culpa, ações passadas que geraram culpa profunda ou ressentimento em relação a outras pessoas, especialmente em contextos familiares ou afetivos, podem, né, pela lei mental, criar predisposições a doenças. É isso aí. E o importante, né, é o processo de livramento desse morbo psíquico, que pode ser de conforme a nossa aceitação e mudança nessa postura mental, né, que é o que é professado pela medicina psicossomática, né? Mas sempre assim, esclarecer que a providência divina educa e nos assiste na forma que merecemos e que nos promoverá a graus mais elevados na evolução. Se não se livrar totalmente dessa drenagem de morbo psíquico, alivia o sofrimento em 2 encarnações, 3, mas a criatura volta ao seu Criador. O que nós fizermos, nós vamos ter que reparar de alguma forma. Uma coisa que é muito interessante a gente perceber o que é o morbo psíquico. O termo morbo para os nossos amigos leigos é de morbidade, que é de doença. Então, o desequilíbrio, a doença psíquica, o termo morbo psíquico. O que ele quer dizer? O nosso comportamento viciante que causa o desequilíbrio. Nós temos na nossa sociedade inúmeras situações em que os nossos comportamentos relativos à sexualidade podem levar a desequilíbrios. Nós temos relatos de inúmeras doenças orgânicas que podem vir desse comportamento. E a nossa próstata, por estar numa situação, numa posição energética, num chakra, no centro de um fluido vital, que é o chakra basal, ela pode se conectar com energias muito materializadas e muitas vezes dar desequilíbrios que podem afetar até a nossa mente. Mesmo na região mais inferior, com sentimentos mais primitivos, ele pode muitas vezes guiar até o nosso comportamento mental e espiritual, pois tudo está conectado. Então, a gente sabendo trabalhar um foco energético mais basal, vai nos ajudar também a trabalhar os outros focos mais superiores, até o ponto de nós criarmos uma saúde psíquica, né? Exatamente. Um equilíbrio, uma harmonia psíquica, que é a correta circulação desse fluido vital, e os nossos guias conseguem nos proteger. Não podemos esquecer que nós temos inúmeros médicos espirituais, inúmeros terapeutas que atuam nos centros espíritas, nos hospitais, nas clínicas, nas casas de vocês, que estão preparados para ajudar vocês nessa vontade que vocês têm de vencer o vício comportamental. Porque todo o morbo psíquico, ele vem de uma viciação, de um comportamento repetitivo que a gente está acostumado e que todos nós sabemos, cada um tem os seus vícios, os seus problemas, que é muito difícil a gente mudar um padrão. Então vocês não estão sozinhos se vocês têm dificuldade de mudar esse padrão. Vocês não são ruins nem maus por estarem sentindo isso. Vocês estão no lugar certo, na hora certa, com o corpo certo, para expressar isso mesmo. É para isso que vocês vieram aqui. Sem julgamento, sem bondade, sem maldade. Estamos aqui, um ajudando o outro, cada um com as suas dificuldades. E a espiritualidade é isso. Sem julgamento, olhando para nós com amor, com crescimento, nós vamos conseguir vencer essas doenças. E na minha experiência, né, Zé, juntos a gente consegue ir mais longe. Esperamos aí ter sido útil, trazer alguma informação que pelo menos desperte algum interesse e entretenimento mental por um período. Não, com certeza. Zé, muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que essa condução que tu teve desde a parte espiritual, do duplo etérico, da formação do espírito, ele trazendo do perispírito para o corpo as suas mazelas, os seus problemas para serem expurgados. E agora falando sobre a próstata, que é aonde muitas vezes os homens
eles precisam expurgar certos padrões, faz toda uma linha de raciocínio muito clara para nós. E oportunamente, né, nós falamos um pouco do duplo etérico, tentando trazer um enfoque do nosso Novembro Azul. Mas o duplo etérico seria um tema aí a gente ser desenvolvido, né, que eu acho que é muito pouco nas nossas casas espíritas, com todo respeito, mas eu acho que deveria ser mais abordado. É o ponto de conexão da matéria com o espírito, que está com o perispírito. Falamos realmente em espírito, em perispírito, em vida espiritual, mas eu acho que o duplo etérico merece, assim, uma informação, um aprofundamento no conhecimento do duplo etérico. Não, vamos atrás para ir trabalhar mais sobre isso. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Vamos procurar, né, Zé? Ir no seu médico, procurar o seu clínico, o seu endócrino, o seu cardiologista, o seu oftalmo, o seu proctologista, o seu urologista, para fazer os check-ups. Sobretudo, né? Vibre melhor, né? Deseje o bem. Identifique em você os comportamentos que te levem à doença. Exatamente. Peça ajuda. Peça ajuda. Peça ajuda. Né? Vibre ao contrário, né? Não nutre nenhum sentimento de desforra. Combata o mal com o bem, né? De alguma forma. Entregue para Deus os problemas de Deus. Levante. É uma condição de alma, né? Não é uma. Que nós procuremos ser viciados no exercício, estar viciados e condicionados na boa alimentação, viciados nos bons pensamentos, nas boas ações, trocar o padrão de viciação por um outro comportamento mais evoluído para nos ajudar a conseguir vencer todas as nossas missões e expiações e provas que nós temos aqui. Pelo menos abreviar, né? Que nós vamos para frente. Conseguiu Não existe involução, mas conseguiu, como diz a Emmanuel, muitas vezes as doenças e os problemas sair, né, eles são atalhos possível da prisão da necessidade de encarnação nos mundos físicos expiatórios. Muito bom. Então, com essa frase do Zé, nós terminamos aqui um especial do Novembro Azul, desejando para todos muita harmonia, muita saúde, muito estudo e principalmente coragem de se olhar, reconhecer o que precisa ser melhorado e mudar.